uma trajetória política de mais de 30 anos, o nosso convidado de hoje luta pela cultura, esporte e ações sociais. Isso mesmo, Elô. Ele já foi chefe de gabinete aqui na Câmara Municipal, administrador regional da Capela do Socorro e Parelheiros e é o fundador da Escola de Samba Estrela do Terceiro Milênio. No SampaCast de hoje recebemos o vereador Silvão Leite. Tem muito sambista lá que tem que atravessar a cidade para vir num bom samba aqui na Zona Norte. Lá no Grajaú, no extremo sul, não tinha essa cultura de escola de samba. Tudo isso acontecia aqui na Zona Norte. E eu não conseguia atrair a comunidade para dentro da escola de samba. Nossa chegada lá, a gente acabou mudando isso, transformando aquela região e oferecendo para aquela comunidade oportunidades que elas nunca imaginaram ter. E sempre tive para mim que o futebol de várzea é o grande esporte das periferias. Através da política bem feita, você pode atingir quem realmente precisa, e no meu caso, como sempre vivi na periferia, a minha grande preocupação é essa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Heloíse Ramada e este é o SampaCast, o podcast oficial da Rede Câmara São Paulo. E hoje, ao meu lado, minha amiga Vitória Santiago. Tudo bem, Vi? Seja muito bem-vinda. Olá, Elô, tudo bem? Olá, São Paulo. Olá, Brasil. Olá, vereador Silvão Leite. Seja bem-vindo ao SampaCast. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite de vocês, Vitória, Elô. Um prazer imenso estar aqui batendo esse papo com vocês aqui, falando um pouquinho aí da nossa trajetória e de tudo que a gente já fez aí por essa vida fora, aí, por esses bairros adentro aí. Vereador, então vamos começar pelo início, né? Falar um pouquinho da sua infância, né? O senhor é aqui de São Paulo, nasceu na Zona Sul. Conta pra gente, né? Como que foi a sua infância, onde o senhor cresceu, como que o senhor enxergou toda essa mudança lá pela Zona Sul? Bom, a minha família é uma família de santamarenses, né? Então, eu costumo dizer que eu sou um legítimo botina amarela, né? Então, o santamarense que legítimo, ele é conhecido, né, pelos antigos como botina amarela. Não sei se vocês sabem o porquê, mas é porque Santo Amaro, antigamente, era um município da cidade de São Paulo. E para chegar no centro de São Paulo, quando chegava o pessoal que vinha de Santo Amaro para o centro, de bonde, ou a cavalo, de charrete, chegava com a botina toda amarela por causa da poeira. Então, quando via o camarada de botina amarela, eu falava, esse é santamarense, é o botina amarela. Então, eu me considero um botina amarela legítimo. Cresci lá em Santo Amaro, quando Santo Amaro ainda, podemos dizer que era assim a periferia da cidade de São Paulo, né? Uma infância maravilhosa, uma infância simples, porém, assim, com tudo que um garoto quer. Nadando na represa Guarapiranga, jogando bola na rua, nadando em represa, apanhando da mãe, que eu tenho uma coisa que eu nunca falava, eu esperava, secava do sol, mas eu chegava em casa e apanhava. Eu falava, não, tem alguém me dedurando que eu fui nadar na represa na lagoa. Depois de muitos anos, o cara me falou que eu chegava cinza. Então, quando ela via que eu estava cinza, ela sabia que eu estava nadando. Já sabia, e eu tomava um couro, mas é assim. Mas foi isso, uma infância muito legal, muito, muito boa, simples, né, mas convivendo com pessoas simples, mas eu acho que foi aí que eu aprendi que a gente precisa cuidar de quem mais precisa, né? Minha mãe me ensinou muito disso, né? O viver em coletivo, viver em comunidade e dar atenção para quem mais precisa. Falando nisso, vereador, você já atuou em muitas áreas, né, na sua trajetória. Uma delas é o empreendedorismo. Nós sabemos que os paulistanos, eles têm uma marca muito forte, que é empreender, né, que é tentar ali o teu próprio negócio. Conta pra gente um pouquinho como é que foi a sua história no empreendedorismo, como que você começou a sua atuação. Eu acho que isso vem do garoto também. Eu muito cedo aprendi, não tinha uma vida muito, né, abastada, vamos dizer assim, era uma família simples, né? Uma família de ferroviários, aliás. A gente se virava quando garoto, né? Vendendo fio de cobre, sempre fazendo dinheirinho e gostando de ter o dinheiro para comprar um doce, tomar um lanche diferente, fazer alguma coisa diferente, né? Quer dizer, então esse gosto por ter o dinheirinho veio desde de garoto. E sempre fui assim muito ativo, muito ligado nas coisas e sempre querendo experimentar coisa nova. E nisso que eu fui montando pequenos negócios, depois negócios um pouco maiores e, enfim, experimentei o comércio, experimentei vários tipos de negócios, de empresas, né? Me tornei aí um pequeno empresário, um médio empresário. Eu acho que hoje tem uma empresa grande, que minhas filhas que tocam a empresa lá em Osasco. E é isso. Acho que isso foi importante na minha vida porque
eu aprendi assim muito com a relação humana, né? Que você, empreendendo, você precisa se relacionar. Então, acho que isso foi importante assim para a minha vida. Né? Teve um momento que você falou, eu levo jeito para isso, eu acho que vai dar bom, tem que continuar. Olha, eu montei muitos negócios na minha vida já. A maioria deles deram certo, né? Alguns deram errado. Então, eu acho que essa é a grande lição, é você perceber quando o negócio vai dar certo, ou que você está empreendendo, ele tem futuro, e não para você sair fora e partir para outra, né? Mas eu acho que todos eles foram importantes aí nessa formação e nessa maneira de enxergar o mundo, enxergar aí possibilidades em vários locais, né? E o senhor acha que essa vontade de empreender foi que também te deu aquele gostinho de querer uma escola de samba, de fundar a Estrela do Terceiro Milênio? Como que surgiu isso, né? E a sua relação também com o samba? Bom, aí já foi a seguinte, eu sempre gostei muito de samba. Desde garoto, né? Sempre tinha oportunidade e eu vinha para Tiradentes. Olha só, na Tiradentes ainda assistia os desfiles. Mas nunca passou na minha cabeça montar uma escola de samba. Até que, em algum momento, já trabalhando na política, esses caminhos que a vida nos leva, eu cruzei com uma pessoa, né? Que na primeira reunião com o prefeito Celso Pitta, isso você vê em 98, eu sentei numa mesa ao lado de um senhorzinho que era muito agradável, né? No final da reunião, parecia que eu conhecia ele já há anos. Né? Eu tinha uns 36 anos na época, mas nem perguntei o nome dele e nem perguntou o meu. Na outra reunião, quando eu apontei na porta, eu falei, garoto, senta aqui, eu gostei muito de você, vamos conversar. E até aí começamos a conversar e ele falou, poxa, mas você é da onde? Eu falei, sou lá da Capela do Socorro, administrador regional lá da Capela. Ele falou, puxa vida, você tem que montar uma escola de samba, conheço tudo lá, você tem que montar uma escola de samba lá. Eu falei, bom, até gosto de samba, mas montar uma escola de samba, Eu falei, não, tudo bem, eu gosto, mas não faço ideia. Eu falei, não, eu vou te ajudar. Tem muitos sambistas lá que tem que atravessar a cidade para vir num bom samba aqui na Zona Norte. Né? Quem que era? O senhorzinho, o senhor Eduardo Basílio, fundador do Rosas de Ouro. No próximo sábado ele já me chamou para uma festa no Rosas, me apresentou uma escola de samba e aí que ficou me incentivando a montar essa escola e eu acabei montando uma escola, né? No início, assim, sem saber muito, minha referência era o seu Basílio, né? Me ajudou muito no começo, me deu muitas ideias, mas passado aí um ano e pouco, aí o seu Basílio faleceu e eu fiquei meio sem aquela referência, sem a pessoa que estava me ensinando tudo, né? Falei, bom, vou lá procurar a filha dele, né? Que é a minha amigona hoje, né? Que é a presidente do Rosas de Ouro. E fui conversar e contar essa história para ela. Foi até engraçado, né? Mas na época eu fiquei meio triste, meio chateado, mas acho que aí que foi o desafio que fez com que eu fosse em frente, né? Eu procurei e contei essa história que eu contei para vocês para ela, não é? E ela olhou para mim e falou, não, meu pai já deixou assim, um monte de filho bastardo por aí, tá? Mais um, não sei o quê. E não me deu muita atenção, vamos dizer assim. Na época, isso acho que me provocou. Eu falei, tá bom, então você vai ver que aqui é diferente, aqui é Grajaú. E isso me provocou e eu comecei a ir para cima e querer aprender, entender mais das coisas, embora sem a figura do seu Basílio, que era um super porto seguro para mim, não é? A Angelina também não me conhecia, né? Eu acho que quantas pessoas chegavam lá com uma história dessa, né? Pedindo ajuda para ela, eu até entendo ela hoje, não é? Mas foi importante ter acontecido isso porque isso aí me desafiou. E aí a gente começou a tratar da escola de samba, mas tinha mais um problema. Lá no Grajaú, no extremo sul, não tinha essa cultura de escola de samba. Tudo isso acontecia aqui na Zona Norte. E eu não conseguia atrair a comunidade para dentro da escola de samba, não é? Foi aí que eu já desenvolvi um trabalho social com algumas situações e eu falei, puxa vida, como é que eu atraio essa comunidade aqui para dentro? E foi através dos programas sociais, dos projetos sociais que a gente iniciou, que eu conseguia começar a criar esse chão da escola, essa comunidade da Terceiro Milênio lá, não é? E fidelizar essa comunidade. Hoje, graças a Deus, estamos aí, entre as grandes, né? Estamos aqui no Sambódromo, hoje é uma outra estrutura, logicamente que a coisa avançou muito. Também não posso deixar de citar a figura do meu grande líder aí, o Milton Leite, que ele, depois que eu vim trabalhar com ele, que eu apresentei a escola para ele, me ajudou demais, ajudou a Terceiro Milênio a se estruturar lá no Grajaú, e a gente conseguiu transformar lá a nossa quadra num grande polo cultural.
Eu não sei se vocês conhecem, até fica o convite para vocês e para todos aí que estão nos assistindo, conhecer lá. Hoje nós temos a quadra da escola, temos um centro cultural que a gente acabou propondo e através do Milton a gente conseguiu construir um centro cultural que se chama Centro Cultural do Grajaú, CCG. Tem cinema, tem teatro. Uau. E transformamos toda aquela região que era uma região degradada hoje num grande polo cultural. Então existe um calçadão cultural. Então não tem só a escola de samba. Então tem pro rock and roll, tem pro forró, tem pro hip hop, tem uma garotada do hip hop incrível que faz um trabalho muito bacana de rinha, de hip hop, de rima lá. E essa garotada põe 5, 6 mil garotos lá quando eles fazem a disputa deles lá. Então a gente acabou criando um polo cultural, né? Sendo que o Grajaú tinha essa tendência cultural muito forte já. E qual que é o impacto, na visão do senhor, que esse centro cultural tem gerado na comunidade? Olha, eu acho que a escola de samba, ela teve um impacto transformador. Como eu disse, era uma região, o Grajaú era conhecido assim, principalmente pela violência, né? Então, os jornais da época, aquilo, manchete, Grajaú, aquela coisa Sim. violenta do perigo. E com a nossa chegada lá, a gente acabou mudando isso, transformando aquela região e oferecendo para aquela comunidade oportunidades que elas nunca imaginaram ter, né? Eu digo que hoje a gente, através da escola de samba, através do centro cultural, através desse polo cultural que foi criado em volta da escola de samba, hoje a gente consegue entregar para a comunidade alta cultura, entregar para a comunidade cultura popular, tá certo? Para todos os gostos, né? Não é só para o samba, não é? E é isso, acho que é bem isso. Acho que a cultura em todos os níveis, ela transforma, né? Como o esporte também. E, vereador, como que o senhor consegue conciliar tudo isso, né? A escola de samba, a vida pessoal e aqui também, né? Com a Câmara Municipal de São Paulo, que não é um trabalho, não é pouco trabalho, né? Não é mesmo. Bom, eu já estou na política já há uns 30 anos. E eu tenho na política, né? Assim, uma forma de abrir portas para a gente, né? Então, a política é importante nesse sentido. Logicamente que não é fácil. Hoje eu estou um pouco, não distante da escola, mas não estou mais na direção, até por uma condição legal aí, como a gente lida também com recurso público, eu não posso, sendo vereador, estar à frente aí da escola de samba, continuar sendo presidente. Então eu não sou mais presidente oficialmente da escola, mas estou envolvido demais. Só que hoje está mais tranquilo, né? Hoje a escola tem 26 anos. O problema foi lá atrás. Lá atrás, o negócio, eu já fui carnavalesco, eu já fui compositor, eu já empurrei carro, eu já fiz de tudo dentro de uma escola de samba que vocês possam imaginar, eu fiz, não é? Mas isso também me ensinou muito, né? Então eu vejo que a escola de samba, ela faz parte desse trabalho, dessa política, desse social, sabe? Então, não é simples, né? Logicamente que hoje ela tem uma estrutura toda formada, hoje é uma engrenagem que funciona praticamente sozinha, a gente foi capacitando, né? Pra vocês terem uma ideia, hoje o nosso diretor de harmonia, que é um dos maiores cargos dentro de uma entidade carnavalesca, é um garoto que começou com 11 anos lá. Então a gente fez esse trabalho de formar a garotada, formar os profissionais de lá de então. No começo eu contratava profissionais de fora para capacitar o pessoal de dentro. E hoje a gente já tem uma equipe praticamente do Grajaú que começou criança na escola, participando dos projetos sociais e hoje já estão em cargos de direção, de gestão dentro da escola. Os projetos sociais do senhor, eles andam em conjunto, né, com a sua carreira pública aqui na Câmara Municipal de São Paulo. É até uma bandeira do senhor de trabalhar pela comunidade. Vamos entrar um pouquinho nisso, porque lá em 2023 o senhor fundou o Esporte Clube Terceiro Milênio e se filiou aí às principais instituições esportivas do mundo no ano seguinte. Onde surgiu essa ideia? E também conta pra gente qual foi o objetivo com esse clube. Bom, eu preciso voltar um pouquinho lá na minha infância, né? Por favor. Eu sempre gostei muito de jogar futebol. Aliás, acabei me treinando no São Paulo, num período, eu tinha 14 para 15 anos, comecei a jogar no clube, não sei se viraria um jogador profissional, mas estava encaminhado, estava jogando bem. E no final de semana, quando não tinha jogo pelo São Paulo, eu jogava na Várzea e ganhava um dinheirinho. A história de gostar de ter um dinheirinho. Então eu era convidado e ia jogar. Mas num desses jogos eu
tive uma lesão muito grave no joelho. E naquele tempo, lesão no joelho era uma coisa, ainda não tinha as técnicas hoje que tem de cirurgia e tal. Ali acabou a carreira na época Silvinho, né? Agora é Silvão, mas na época Silvinho, pro futebol profissional, né? Se possível, né? Não sei se chegaria, mas enfim, vários amigos que jogavam comigo lá viraram profissionais. E depois de 2 anos voltei a jogar bola, mas aí na várzea para valer. E como eu já tinha essa coisa de várzea do meu pai, né? Dizem os antigos, eu tenho muito pouca lembrança do meu pai. Mas diz que meu pai foi o melhor meia-direita que Santo Amaro viu jogar. Chamava-se Vadozinho, né? O nome dele na várzea. Então eu tinha essa ligação muito grande com a várzea, via jogar futebol de várzea. Joguei em diversos times lá da região, no futebol de várzea, e sempre tive para mim que o futebol de várzea é o grande esporte das periferias. Sim. É o grande esporte das periferias. Quando eu vim para a política, eu acabei dando uma contribuição nesse sentido, porque até então era assim, precisa fazer uma escola, onde vai fazer? Faz lá no campo de futebol. Precisa fazer um posto de saúde, vai fazer? Faz lá no campo de futebol. Onde eu morava, ali no Socorro, tinha 8 campos. Inclusive o time mais antigo da região, de 1933, hoje não existe mais porque acabou o campo, não tem campo. E com a minha vinda política e trabalhar com Milton Leite, a gente começou a estruturar, não que não tenha, eu acho que tem que ter escola, tem que ter posto de saúde, tem que ter todos os equipamentos, mas tem que ter futebol também, que eu acho que é o esporte mais democrático que se pode ter. Duas pedras e uma bola virou esporte, a molecada está jogando bola. E com essa história da gente estruturar os campos de futebol, quer dizer, lançamos aí a onda de gramado sintético, que até só os grandes clubes tinham essa estrutura, né? A gente começou a valorizar o esporte de várzea, o futebol de várzea. E acabou esse negócio de tudo que ia fazer, faz no campo de futebol, né? Então, eu sempre tive para mim que o grande esporte das comunidades, das periferias, é o futebol de várzea. E fui me envolvendo. Bom, fizemos mais de 80 campos aí junto com o Milton, aí a gente conseguiu estruturar muitos campos pela cidade toda. Só que eu identifiquei um problema também. O que acontece? Quando você estrutura um campo desse e dá uma estrutura um pouco melhor, você acaba, os donos, né, do campo, né, as pessoas que fazem a gestão do campo, acabam o quê? Tendo uma oportunidade de fazer receita com aquilo, locar esses equipamentos. Então a gente fazia um investimento grande, um investimento público, para a comunidade, pensando na comunidade. Mas meia dúzia de pessoas que tinham o domínio ali da gestão daquilo, acabava colocando uma bandeira de um time grande e cobrando. Quem podia pagar, participava. E a garotada que não tinha dinheiro, que era o nosso grande... para onde a gente... o público que a gente queria, acaba ficando de fora. E o Milton me cobrava isso, falou, Silvão, a gente precisa criar um... E lá no nosso complexo nós temos um campo de futebol também. Temos lá a quadra, temos a casa de cultura, o calçador cultural e um campo de futebol. Eu acabei tirando esse pessoal lá que levava vantagem e não dava oportunidade para a garotada da periferia, que é o grande público que a gente pretendia atingir, e montei uma escolinha de futebol gratuita para a comunidade. Para minha surpresa, no primeiro chamamento apareceram 483 garotos. É a alegria da garotada, né? Falou foi em futebol, acabou. Não deu para fazer naquele dia, foi uma semana de quer dizer, foi um negócio incrível mesmo, assim, muito garoto de todas as idades. E aí um amigo falou, puxa, Silvão, apareceu tanto garoto bom de bola, por que a gente não monta um alto rendimento? Eu falei, mas como assim? Um alto rendimento aqui, aproveitar uma garotada boa de bola, faz a escolinha para todo mundo, os que se destacam, a gente monta um alto rendimento e começa a disputar os campeonatos paralelos ao Campeonato Paulista, até tem Copa Bull, tem várias copas aí. Eu falei, legal, boa, né? Uma oportunidade até da gente, sei lá, dar um pouco de visibilidade para esses garotos que têm esse dom de jogar bola e às vezes não tem oportunidade de aparecer ou de ir num clube maior. Vamos fazer. Montamos o alto rendimento. Olha só que coisa incrível. De repente eu passava lá, tinha um carrão na porta, todo dia tinha um carrão diferente, um cara diferente. Esse é captador não sei da onde. Aí esse é empresário não sei da onde. E essa molecada boa de bola começou a sumir. E a gente lá não é só questão do futebol, é a formação, a gente forma cidadão lá. Então a gente tem lá tinha um acompanhamento, tinha toda uma preocupação em formar essa garotada, né? E aí a molecada sumia. Começaram a falar pra mim, veio aqui, sumiu, foi jogar, foi lá, deu um dinheirinho pro pai e levou pra jogar no... Mas às vezes levava
Mas o garoto não estava formado ainda. Então leva o garoto para lá, porque o cara é captador, ele quer ganhar dinheiro com isso. Com certeza a criança fica toda, né, lógico, iludida com e aquilo, a família né? acha que vai. E não é assim, você tem que formar, existe todo um processo de formação. E aí eu falei, puxa, mas como é que eu acabo com isso? Falei, só acaba se você conseguir filiar o time, transformar o time em clube formador e filiar na Federação Paulista. Aí, mais uma vez, eu fui lá no meu amigão, Milton Leite. Milton, assim, mas o que você quer? Eu falei, eu sei que você é muito amigo do presidente Reinaldo da Federação, queria que você marcasse um dia e me levasse lá para explicar para ele o nosso projeto, né? E isso já tinha subido para 700 garotos. E lá eu comendo solto e a gente... Fui lá conversar com o presidente da federação, expliquei o projeto, o Milton foi junto, o Milton, muito amigo dele, já tinha ajudado ele numa situação, ele abriu as portas da federação para mim e comecei a aprender de fato como é que funcionava. Então, falei, bom, vamos filiar, consegui filiar o time. Então, o que acontece? Hoje o cara pode até levar esse moleque embora, né? Mas se esse garoto, logicamente que 1 em 1 milhão vai virar um jogador de futebol, mas se esse moleque performar lá na frente, tem que voltar aqui e sentar com a gente lá no terceiro. Você precisa liberar ele porque ele está afiliado. Tá bom, libero sim. Qual que é a parcela disso que vem para o projeto? Se você me der uma parcela, aí sim, aí eu vou liberar sim. E aí foi. Só que começamos a federar e começamos a ir além disso. Começamos a disputar o campeonato. Então filiamos na Federação Paulista, aí eu achei que me falaram que era importante estar na CBF, eu fui entender, filiamos na CBF e, consequentemente, você tem que ir para o mundo, porque daqui a pouco sai um garoto daqui para o mundo. Então hoje nós somos filiados à Federação Paulista, à CBF e à FIFA. Então hoje nós temos os três níveis de filiação para a garotada. Só que aí comecei a perceber que tinha muito mais por conta disso. Vou dar um exemplo. Hoje nós temos a Taça das Favelas, não é verdade? Sim. Super campeonato aí, famoso, várias empresas. E geralmente esses times que são formados na favela, acabou a Taça das Favelas, esse pessoal vai e pega essa garotada e a garotada não está preparada ainda e leva embora. E às vezes um talento nato é perdido nessa fase porque não tem formação, não tem segurança jurídica nenhuma. Então eu, através do meu grande amigo, Dedé, que é o organizador, é o coordenador da Taça das Favelas, a gente deve implementar, acho que em breve, a partir já do mês que vem, um projeto justamente com essas comunidades. Então, o que a Terceiro Milênio vai oferecer? Eu vou oferecer lá, vou montar uma associação para eles, porque eles não têm documento nenhum, então a favela, sei lá, lá, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o Paraisópolis. Pego lá o time do Palmeirinha, lá, do meu amigo Chiquinho, e a gente vai dar uma estrutura, vai ensinar eles a se documentarem, não é? A partir daí, a gente vai... Estou montando aí um sistema que eu vou sistematizar, inclusive para ele acompanhar essa garotada que ele tem lá. Se um dia um garoto desse performar, existe uma história de formação. Então ele tem como comprovar que esse garoto teve um período de formação lá no Paraisópolis, lá dentro da favela. Não é? E vou dar segurança jurídica. Através da estrutura que a gente conseguiu montar para Terceiro Milênio, eu consigo pegar esse garoto e, através do Terceiro Milênio, dar uma segurança jurídica. Então, se esse garoto vai acontecer que nem acontecia com a gente, pode até levar o garoto embora, mas vai estar afiliado a Terceiro Milênio. Vai filiar e eu vou ter que liberar, então toda a cadeia ganha, principalmente a ponta, que é a favela, o time da favela, onde ele foi descoberto e formado. Quer dizer, então é um projeto grande, a gente pretende aí implementar isso nas 92 favelas que participam da Taça das Favelas, né? Estou muito animado, o Dedé está muito animado com isso. Essa é uma oportunidade que a gente vai ter de levar essa segurança para essas comunidades, né? Então eu estou muito feliz com tudo isso. E a Terceira Milênio está voando. Nós estamos disputando o Paulista, o Sub-17 está em 5º lugar do estado de São Paulo, olha que coisa interessante. Estamos atrás de Palmeiras, Corinthians, Bragantino, São Paulo. Falta pouco para chegar em primeiro, falta pouco. Só desses 4. Batemos na frente do Santos, na frente de diversos times. Uau! Né? Ganhamos de 4-1 sábado agora lá em 15 de Jaú, né? do 15 de Jaú, que é o time profissional já. E eu estou muito feliz com isso, então a coisa está acontecendo, né? Logicamente que tudo isso, como eu falei, o mote principal é o social. Por trás disso tem todo um trabalho com essa garotada, porque dali é que nem na escola de samba, dali tem muitos garotos hoje, não sei se vocês sabem, mas a várzea hoje, ela monetiza.
Tem muito jogador de várzea hoje que ganha. Então é o modo de vida, é o sustento da família, sai do futebol de várzea. Por isso que a estrutura é extremamente importante, né? Que o senhor comentou. Demais. Então, Sem muito estrutura... garoto desse aí que não vai virar profissional, mas pode ser um jogador de várzea e ganhar dinheiro. Como o garoto que entrou na escolinha de bateria, como vários deles, viraram percussionistas e hoje ganham a vida fazendo música. Uau. Não é? Quer dizer, então, tudo isso, esse mote social por trás desses projetos, tanto do carnaval quanto do futebol, é importantíssimo, sabe? É importantíssimo e me dá uma alegria e a sensação que está valendo a pena todo o trabalho que dá, porque não é mole não, é um puta trabalho. E o senhor sempre fala essa questão do envolvimento da política, de saber os caminhos, de onde ir, onde pedir ajuda, né? E, então, conta pra gente como que foi esse seu início da carreira política, né? O senhor falou já do nosso sempre vereador aqui, Milton Leite, né? Ex-presidente aqui da casa, mas o senhor também trabalhou com outras pessoas também. Quando que começou, como que foi? Eu entrei na política através de um outro vereador, Edivaldo Estima, que esteve vereador aqui por 4 mandatos. Era meu amigo de infância, quando eu jogava bola lá num time chamado do Copo, que jogava numa quadra dentro de uma empresa chamada Aliantex, lá ele era motorista dessa empresa. A gente conheceu, bom, enfim. Depois ele teve a oportunidade, ele virou um empresário e foi convidado para trabalhar em política e ele era cliente meu numa rede no comércio que eu tinha lá e todo sábado a gente conversava. Ele recebeu o convite para entrar na política e me convidou para participar. Eu falei, bom, tá bom, te ajudo, mas não tinha assim um envolvimento político. Eu fazia política porque eu sempre estive envolvido nas questões sociais, lá do meu bairro, do futebol, aquela coisa. Mas, e lá no meu comércio, né? Um dos empreendimentos que eu tinha foi videolocadora. Naquela época, lá de uma virou 11. Então, tinha uma rede de videolocadoras nas periferias. Olha que coisa. Eu acho que aí foi a minha... eu acho que erro estratégico, né? Mas é uma história para uma outra hora. E o Estima me chamou para trabalhar. E quando eu fui ver, eu estava envolvido na campanha dele até aqui. Ele se elegeu. Bom, parabéns, Estima, toca a vida e vou voltar para o meu comércio. Ele falou, não, vamos. Eu falei, mas eu não conheço de política. Ele falou, não, eu também não. Vamos aprender junto. Me chamou e eu vim para a Câmara Municipal, isso em 93. E me nomeou chefe de gabinete, mesmo sem experiência. E aí eu comecei a entender o que era realmente a política, né? Participei das 4 eleições dele e tal. Depois, por um desentendimento lá, acho que ele foi por um caminho que eu achava que não era o que eu queria e eu acabei saindo dele. E eu tive a iniciativa de sair fora, não ia mais mexer com política, porque a política também me consumia muito tempo da minha vida. Minhas meninas, minhas 2 crianças, eu praticamente não tive não vi a infância e a passagem para a juventude, a adolescência, porque trabalhava muito na política. E aí foi que o Milton soube que eu já tinha um nome na região, até por conta desse trabalho junto com o Estima, né? Nunca fui embora chefe de gabinete daqui, mas a minha vida era na rua, né? Eu estive sempre na ponta, sempre na periferia, até por conta desse trabalho que eu desenvolvi desde sempre, né? Sempre tendo contato ali sempre com a comunidade, então, né? Eu quase ficava aqui muito pouco. Sim. O negócio era na rua, era na ponta, era resolver as coisas lá, né? E aí o Milton soube que eu tinha saído, me chamou para conversar e falou da intenção dele eleger o filho deputado estadual, Miltinho, né, que já é deputado estadual já está no 5º mandato, e me fez um convite. E eu tinha falado para minha esposa, na época, que eu ia largar a política para lá, que eu não ia mexer com isso. Mas não durou uma semana, quando eu voltei para casa e falei para ela, mas você não falou para mim? Eu falei, mas... É um negócio incrível, né? Quando você entra na política, você consegue enxergar tudo que a política pode te oferecer no bom sentido, né? Os caminhos, as portas que elas podem abrir e que você, através da política bem feita, você pode atingir quem realmente precisa. E no meu caso, como sempre vivi na periferia, a minha grande preocupação é essa, é fazer chegar as coisas aonde precisa. Onde precisa, né? Chegar. Onde precisam chegar. E aí fui trabalhar com o Milton. Então, onde eu sempre atuei com outro vereador, ele tinha pouca penetração, que na região de Grajaú, Capela do Socorro e Parelheiros, ele tinha muito poucos votos lá, né? A área dele era uma outra área, ali no eixo da Imbu-Mirim. E aí fui trabalhar com ele e realmente foi uma oportunidade assim única na vida, trabalhar com o Milton Leite e aprender com o Milton Leite. Sabe, uma pessoa que realmente, esses 4 mandatos que eu fiquei aqui com Estima, eu, assim... Num primeiro mandato que eu fiquei com o Milton, valeu 4 vezes mais do que eu passei naqueles quase 12 anos aqui, né, de aprendizado, porque o Milton é um político que, na minha opinião, assim,
pode ter igual, melhor não tem. A visão dele do macro, da cidade, o conhecimento dele é um cara super preparado, um camarada que realmente fez a diferença na cidade de São Paulo e na política. E eu tive essa oportunidade de aprender muito com ele, né? E a partir daí, nossa, aí que eu acho que eu voei mesmo, mas graças a todo esse apoio que eu tive dele, né? E é assim que eu entrei na política. Olha, muitas histórias até aqui, mas a gente precisa fazer um rápido intervalo, vereador Vi. Mas enquanto isso, você que está aí nos assistindo, durante o intervalo, aproveite para se inscrever no nosso canal no YouTube. A gente volta já já. Como uma pessoa à frente de projetos e da discussão dos grandes problemas da cidade, mas eu vejo sempre que a política, a gente tem que procurar aí fazer chegar onde precisa, fazer chegar na ponta, e a qualidade dos projetos, né? Não adianta a gente sair fazendo lei de qualquer jeito e que não serão aplicadas e não chegarão a quem precisa. Mas a minha vida sempre foi na rua, sabe? Amassando barro, sabe? Entendendo aí as necessidades das pessoas. Logo, logo a briga não vai ser por petróleo, vai ser por água, né? Então a gente tem que pensar nisso desde... Voltamos com o SampaCast, que hoje recebe o vereador Silvão Leite. Vereador, o senhor foi eleito em 2024, foram mais de 63 mil votos, né? E como que está esse primeiro mandato do senhor, né? O senhor falou que já teve passagens por aqui, que ficava mais tempo fora. Como que é agora voltar e como vereador? Na verdade faltaram 12 para 64 mil, né? Foi muito pouco para 64 mil. Mas para mim foi uma surpresa. Esse número de votos, essa votação que eu tive, foi uma surpresa. Logicamente que, inclusive, eu tinha muito receio, assim, de não conseguir, né? Trabalhava assim para ter 35 mil votos, era um trabalho insano, né? Então eu não tinha ideia, né? E quando veio essa votação, eu realmente fiquei surpreso, né? Mas aí também foi o que o Milton falou para mim, não, isso aí não foi só porque eu tô te apoiando, não. É porque tem muito trabalho teu aí, não é? Sim. E aí eu comecei a entender que realmente toda essa trajetória de vida aí acabou me levando a ter o reconhecimento com tantos votos, né? Então, foi incrível essa votação, e chegar aqui também é uma oportunidade, nossa, acho que única na vida da gente, né? Quantos aí não gostariam de ser vereador da cidade de São Paulo, da maior metrópole da América Latina, né? Então é uma felicidade, assim, um orgulho muito grande de estar nessa posição. Mas eu confesso para vocês que não era uma coisa que eu ambicionava. Eu nunca pensei em ser político. Eu sempre estive envolvido na política, nesses últimos 30 anos, mas sempre ajudando alguém. Eu não tinha essa ambição. Quando o Milton chegou há uns 3 anos atrás e começou a dizer que estava pensando em se aposentar, eu esfreguei as mãos e falei, puxa, que bacana, eu vou também tirar o pé um pouquinho. Não sair da política totalmente, porque tudo que a gente faz, de uma certa forma, está envolvido na política, mas fiquei contente que ia dar uma desacelerada, né? Até falei com as minhas filhas, puxa vida, acho que eu vou conseguir viver um pouquinho, né? Curtir um pouquinho mais Não que eu não curto muito a vida, sabe? Mas é muito trabalho. Mas é muito trabalho. Passado aí um tempo, ele chama e fala assim, olha, não, o candidato vai ser você. Aí eu falei, poxa, mas o que é isso, né? Aí aquilo me assustou a princípio, mas é assim, eu sou um soldado, então deu a missão e eu tinha que ir para a missão. Mas quando veio a votação, eu realmente aí comecei a ter noção de todo o trabalho que eu desenvolvi nesses 30 anos aí, do quanto a gente conseguiu, acho que de uma certa forma, fazer pelas pessoas e ter esse reconhecimento, porque não é fácil você ter uma votação dessa na primeira eleição, né? Foi um negócio muito louco. Aproveitando, já entrando nessa questão do mandato que o senhor comentou, com tantos anos de experiência na gestão pública, quais são assim os seus objetivos? O que você pensa em trazer para o seu mandato até 2028? E também quais as principais bandeiras que o senhor vereador procura trazer aqui para a Câmara Municipal de São Paulo e com toda certeza expandir isso para as comunidades? Bom, acho que já ficou claro para mim as principais bandeiras para vocês, né? Quer dizer, então eu acho que a cultura e o esporte são duas grandes bandeiras, né? Então, e a questão social, né?
Mas acho que o mais importante mesmo, quer dizer, o que eu vejo na política e desses 30 anos a gente conseguiu fazer, e agora como uma pessoa à frente de projetos e da discussão dos grandes problemas da cidade, mas eu vejo sempre que a política, a gente tem que procurar aí, fazer chegar onde precisa, fazer chegar na ponta. Eu tenho muita preocupação com isso e foi uma coisa que também o Milton me mostrou demais, a importância da gente tentar fazer de tudo para que equilibrar um pouco mais as questões aqui, né? Fazer com essas pessoas que moram mais na periferia, que realmente precisam de políticas públicas voltadas para elas, que a gente consiga trabalhar nesse sentido. Então, minha bandeira é a cultura, é o esporte, é a questão social, mas principalmente fazer para o que precisa. Eu acho que a bandeira mais correta é essa, mais forte é essa. E falando também do trabalho do senhor aqui, vamos falar um pouquinho sobre os projetos de lei, né? A gente já teve todo um semestre, né? Esse início de mandato. E como que tá? Quais projetos o senhor já entrou aqui na casa? Como que tá? Olha, eu tenho alguns projetos tramitando aí. Logicamente que eu não me baseio, eu acho que São Paulo tem muita lei já, né? E tem muitas propostas boas de outros amigos vereadores. Eu acho que o grande lance aqui é a discussão, não o número de projetos, não é? Eu tenho um que eu sou muito orgulhoso, que é ter aprovado, é o primeiro que foi aprovado, que é uma homenagem aí para o nosso querido ex-presidente Milton Leite, né? Esse já está aprovado. Mas tem muita coisa ligada à cultura, muita coisa ligada ao esporte, mas principalmente eu estou ligado às discussões de tudo que acontece aqui na Câmara. Eu acho que o vereador aqui, ele precisa estar ligado a isso, não apresentar qualquer tipo de projeto, mas às vezes participar da discussão de projetos interessantes e importantes que um colega apresenta, no sentido de tentar melhorar, ajudar, colaborar. Eu acho que não é o número de projetos, mas enfim a qualidade dos projetos, né? Não adianta a gente sair fazendo lei de qualquer jeito e que não serão aplicadas e não chegarão a quem precisa. Então, mas já tem alguma coisa caminhando aí na questão do esporte, a questão da cultura, a questão social, e participando de todas as discussões que eu posso, eu participo mesmo, procuro me inteirar, entender e colaborar para que a gente transforme tudo isso em políticas públicas boas para todos, né? Essa questão que o senhor comentou de estar ligado com a cultura, com aquilo que as pessoas estão basicamente falando, os seus projetos de lei, então, eles vão ser baseados naquilo que você está escutando dentro das comunidades, para tentar fazer com que, o senhor falou isso a todo momento aqui, né? Com que essas ações, com que essas políticas públicas cheguem na ponta. Exatamente. É mais ou menos isso? Eu como a minha avó me falou uma coisa quando era menina, eu nunca mais esqueci. Falar é prata, ouvir é ouro, né? Então eu ouço muito, sabe? E ouço e vivo, e nesse tempo todo, aí, nesses 30 anos aí de caminhada, a gente consegue entender as desigualdades, entender, né, que aonde mais precisa de trabalho, onde mais a política precisa chegar. Então acho que é bem isso mesmo, a gente está atento a isso, ouvindo as questões de todos, né? Logicamente que a gente não pode fugir das grandes questões da cidade, porque faz parte, vereador da cidade de São Paulo, ele tem que estar ligado lá onde realmente mais necessitam, mas também está ligado às grandes questões aí da cidade, né? Mas eu estou mais atento, sabe, e tenho assim dialogado muito e procurado cada vez mais me aprofundar nas periferias. Eu acho que é de onde eu venho, de onde eu sinto que a necessidade, sabe, de oportunidades, necessidades realmente estão lá, sabe? Então, eu acho que minha grande luta aqui vai ser fazer, nunca fugir dos grandes debates, mas sempre fazer chegar nas pontas aí as coisas que possam melhorar a vida das pessoas. E o senhor acha que este momento que o senhor se tornou vereador, né, depois de ter passado por tantas experiências, né, não só a questão do empreendedorismo, mas trabalhando com outros vereadores, conhecendo a cidade também, o senhor acha que agora, com toda essa experiência anterior, é o momento ideal mesmo, realmente te formou agora como vereador, era o que o senhor precisava para falar, não, serei vereador, vou trabalhar dessa forma, tenho essa experiência anterior? Como eu disse, não foi uma coisa que eu tinha
planejado para minha vida. Mas eu acho que toda essa bagagem foi importante. Você vê, Deus não faz as coisas por acaso. Então, tudo que eu passei na vida, todas as experiências que eu encarei, que eu fui viver, umas deram certo, outras não. Graças a Deus, a maioria deu certo. Mas isso tudo serviu de bagagem, de experiência para que eu chegasse nesse momento aqui na Câmara Municipal e assim, com conhecimento, né, geral, vamos dizer assim. Lógico que, como eu disse, eu sempre fui uma pessoa, embora esteja aqui na casa há quase 30 anos, né, desde 93, mas a minha vida sempre foi na rua, sabe, amassando barro, sabe, entendendo aí as necessidades das pessoas. Quer dizer, mas esse conhecimento, essa vivência, acho que me dá uma bagagem interessante para eu poder discutir qualquer tipo de problema que se apresente aqui, sabe? Isso é importante. Você faz parte de várias comissões aqui dentro da Câmara. Uma delas é a Comissão de Constituição e Justiça. Como é fazer parte dessa comissão e qual que é a importância dela? O que a CCJ faz? Vamos explicar aí para o nosso público. A CCJ é a porta de entrada para qualquer projeto que vai ser discutido aqui na Câmara, né? Quer dizer, lá que a gente discute a legalidade ou ilegalidade, se é constitucional ou não constitucional o projeto, para que ele continue, que ele tramite aqui e vá para o plenário para discussão, para uma aprovação ou não. Então, acho que é importantíssima essa comissão, acho que das mais importantes aqui da casa, nesse sentido, que é ali que as coisas começam, né? Então, estou muito feliz e aprendendo muito, viu? Inclusive com os meus amigos lá, presidência da nossa querida vereadora a Sandra, né? Temos lá o Tami, temos lá o Sansão, temos a Silvia da bancada, quer dizer, então tem para todos os segmentos e gostos ali, tá todo mundo participando de uma forma, dialogando e buscando aí fazer que tudo venha para discussão, né? Eu acho que no primeiro momento passa por ali, mas o importante é que fazer ele chegar lá no plenário para que a gente discuta e melhore. E o senhor fala muito essa questão da discussão, de saber ouvir. A gente tem aqui 55 vereadores, né? Nenhum é igual ao outro. E como que é esse trabalho, né? De saber ouvir, de estar atento às discussões, né? É isso que é importante, né? A gente tem uma Câmara muito diversa hoje e a gente vê discussão que não falta no plenário, né? É verdade. Mas é assim, eu acho que cada vereador cada um desses 55, ele representa uma parcela da população, né? Ele está aqui porque alguém quis que ele estivesse. Então ele tem representatividade, sim, e tem que ser ouvido e tem que ser respeitado a opinião dele. Mas isso não impede que a gente também converse, dialogue, discuta, né? Cada um com a sua posição. E como que é o seu diálogo, vereador? Porque a gente vê que vários aí têm muitas posições ideológicas diferentes, posições políticas diferentes. Como que o senhor leva isso no dia a dia, esse diálogo, né? Para conseguir ter todas essas conversas que são necessárias para, de repente, chegar ali numa conclusão, em algo que vai contribuir para a população? Acho que, em primeiro lugar, é respeitar a opinião de cada um, né? Acho que parte daí. Eu, embora possa não concordar com a sua opinião, mas eu tenho que respeitá-la, não é? Então, eu acho que essa questão de respeito e de entender a posição do outro é fundamental, né? Para a gente iniciar um diálogo e aí tentar aí chegar num consenso. Eu acho que é tranquilo para você isso no dia a dia? Acho que para mim é tranquilo, sim. Eu converso muito bem com o pessoal da esquerda, com o pessoal da direita, né? Eu me considero aí um político aí de centro esquerda, até pela minha condição, né, pelo meu trabalho social aí, não é? Centro-esquerda, vamos dizer assim. Então, eu me dou bem com todos, sabe? Mas justamente por isso, por respeitar e entender o que ele está pensando. E aí, em cima do meu entendimento, né, do que ele vai me falar e do que eu estou vendo que é a posição dele, eu vou tentar construir com ele uma coisa que seja bom para todos, né? Que eu acho que o grande caminho aqui, a solução, o que a gente busca aqui é realmente esse consenso para apresentar para quem precisa uma coisa boa. E o senhor acha que isso é um diferencial hoje em dia, saber fazer política de verdade, né? Articular, ouvir, conversar? Eu acho que sim, né? A gente vê algumas discussões mais acaloradas, né? Desse pessoal mais jovem aí, muito preparados, inclusive, né? Uma
uma rapaziada mais jovem, super preparada, mas é um outro tipo de política, foi diferente da que eu venho, né? As minhas raízes é aquele negócio do amassa-barro mesmo, né? Tem muita... Hoje, com as redes sociais aí, a coisa é muito mais instantânea, né? Então tem político Tudo muito mais rápido. Que é por aí. Mas também tem que ser respeitado, porque hoje é o que está se apresentando e daqui para frente é daí para mais. E é como você falou, né, vereador? Estão representando uma parcela da população. Então, esse trabalho em conjunto é extremamente importante para, no final, aquela pessoa lá da ponta receber aquilo que ela está precisando. Eu acredito que sim. Não tenho certeza disso. Eu só acho que eu tenho até uma vantagem com relação a isso. Eu ainda posso me aproveitar, aprender a fazer rede tem social. Um histórico, né? Eles para ir lá na base lá já é mais difícil, né? Quer dizer, então acho que aí eu levo um pouquinho de vantagem com relação a isso. Mas respeito todos, acho que tem uma garotada aí muito preparada, sabe? Embora uma coisa diferente, né? Essas discussões que às vezes acontecem lá, mas eu acho que depois que passa essa parte do, vamos dizer assim, do material para as redes sociais, depois lá dentro eu vejo todos conversando de uma forma sadia e de uma forma em buscar um entendimento, sabe? Acho que é bacana isso. Tem me surpreendido isso aqui, né? Muita gente às vezes vê as discussões acaloradas, mas não percebem que isso faz parte da política de cada um, né? Mas depois, nos bastidores, eu vejo que essa é uma legislatura que se conversa muito, que busca o entendimento, sabe? Então, interessante isso, sabe? E como que o senhor, né, há tanto tempo acompanhando a cidade, acompanhando a política, vindo ali da Zona Sul, de Santo Amaro primeiro, depois indo mais ainda para o Sul, né? Como que o senhor vê essa mudança na cidade, né? E fazendo parte dela também, né? Trazendo essa questão dos projetos culturais, também esportivos. Como que o senhor enxerga essas mudanças? Olha, realmente Santo Amaro mudou muito do tempo que eu era... Olha, se eu falar uma coisa para vocês que vocês não vão acreditar, tem uma lembrança na minha, eu tenho 64 anos. Tá novo. A casa da minha avó é na avenida, chama Barão do Rio Branco, que é uma principal ali que atravessa Santo Amaro. Eu tenho uma lembrança, uma lembrança que eu tenho na minha cabeça, né? E passando uma boiada no centro de Santo Amaro. Se eu falo isso, tem que falar, tá louco. Não, é verdade, tinha um matadouro ali perto e eu vi passar boiada. Eu sempre fui muito envolvido com a questão da romaria lá, a romaria de Santo Amaro para Bom Jesus. Nossa, eu já fui a cavalo muitos anos, sempre tive muito envolvido com isso. Eu sou do tempo do bonde. Tinha bonde. O bonde saía ali do Largo Bonneville, Largo São Sebastião, atravessava a cidade pela Avenida Ibirapuera, então a gente tinha a opção do bonde, né? Pra gente vir pro centro, eu me lembro. Não tinha. Você eu não peguei essa época. Menina, mas eu sou do tempo do bonde. Hoje você vai em Santo Amaro, tem metrô, tem a CPTM, tem grandes muitos avenidas. Avanços, né? Muito. Hoje a periferia avançou mais lá pro fundão, né? Mas hoje realmente mudou. Hoje São Paulo mudou, né? Uma cidade, uma mega cidade, assim, para todos os gostos, para todas, para quem o que você procurar em São Paulo você encontra, né? E Santo Amaro também não é difícil. Porém, as periferias foram mais profundo, né? E com muitos problemas que a gente está tentando resolver. Uma coisa que eu tenho muito participativo é com a questão dos mananciais, né? Lá quando a gente está ali, entre as duas represas, né? Duas grandes caixas d'água de São Paulo, a Guarapiranga e a Billings, né? Então precisa de um olhar diferenciado, um cuidado muito grande. O prefeito Ricardo Nunes, nesse sentido, tem feito muita coisa. A minha querida Elizabeth França, a doutora Maria Tereza, com os mananciais, tem feito um trabalho já há muitos anos, né? Com um projeto criado com o Milton lá em 98, que até hoje vem trazendo bons frutos para ali, que é os mananciais. Hoje uma secretaria executiva dentro da Secretaria de Habitação. Então, tivemos muitos avanços nessa questão também social e de moradia e de recuperar tudo isso, né? Porque logo a briga não vai ser por petróleo, vai ser por água, né? Então a gente tem que pensar nisso desde já, né? Vereadora, a gente está caminhando para o fim já, né, do nosso programa. E a gente chegou numa parte que a gente não pode fugir ao nome, né? Estamos no SampaCast. Então a gente vai fazer um ping-pong. Perguntas e respostas rápidas. Vou começar, tá, Vi? Vamos lá. Qual é o seu lugar preferido aqui na capital? Olha, eu adoro São Paulo, mas eu tenho um lugar que eu me sinto muito bem, é lá no fundo, lá no sertão de Parelheiros, eu ainda chamo Sertão.
Lá nós ainda temos o único rio limpo da cidade de São Paulo, está lá, Capivari Monos. Então nós temos lá aquela gente acolhedora, aquele pessoal ainda, aquele clima de cidade interior. Então quando eu estou lá no fundão de Parelheiros, lá eu me sinto muito bem lá. Se São Paulo fosse uma palavra, seria... Diversidade. E qual é o seu maior sonho para o futuro aqui da cidade? Eu sonho com mais igualdade, sabe? Com mais, sabe, com as pessoas tendo oportunidades, né? Que as pessoas tenham condição de melhorar de vida, sabe? Que a gente consiga fazer muito por essas pessoas que mais necessitam, as pessoas mais humildes. Eu tenho uma esperança grande que um dia tudo isso vai melhorar para todo mundo. Se você pudesse voltar no tempo para dar um conselho para o Silvinho mais novo, qual que é os conselhos que você daria para ele? Nunca desista. Como eu nunca desisti, então acho que era o conselho, sabe, faça mais. Acho que eu ainda fiz pouco, viu? Acho que poderia ter feito um pouco mais. E qual a sua mensagem aos jovens? Olha, eu acho que a juventude tem que se preparar, tem que estudar. Eu acho que o conhecimento é uma coisa que não ocupa espaço na cabeça de ninguém. Acho que é fundamental para se prepararem para a vida, não é? E buscar fazer o bem para todo mundo. Eu acho que é isso aí. Eu acho que a gente tem um mundo muito louco, muito rápido, mas sabe, acho que a garotada tem que se ligar que, sabe, que a gente tem que procurar fazer o bem, sempre procurar justiça e fazer o bem para todo mundo. Uma pergunta que não quer calar. O que o Silvão faz no tempo livre? Eu tenho uma chácara, né? Na verdade, morei lá há muitos anos, né? Eu tenho como minha casa ainda. Eu tenho uma outra casa aqui, mas eu tenho uma chacrinha lá que quando eu posso eu corro para lá. Aquele lugar para descanso? É para mexer no quintal, viu? Aquela chácara eu fiz muito lá. Eu fiz tanta coisa naquela chácara, eu mesmo fiz. Né? Uma lembrança que quando eu comprei lá em 89, eu e meu pai, faleceu ano passado com 94 anos, né? O Vadozinho, o melhor meia-direita que São Paulo viu jogar, e Santo Amaro viu jogar, a gente fez muita coisa lá. Então é ficar lá, mexendo com as coisas, mexendo com as plantas, criando situações, mexendo no lago, fazendo barragem, brincando com os cachorros, né? E logo a primeira netinha tá vindo, a Luísa tá chegando. Que legal. Coisa boa. Sim. E, vereador, para terminar o nosso ping-pong, deixa uma dica cultural pra gente, mais especificamente Zona Sul. Ensaio da Escola de Samba Esteiro Terceiro Milênio. É sensacional. Eu acho que desfilar numa escola de samba é uma oportunidade, sabe? É uma emoção que todo mundo precisa passar pelo menos uma vez na vida, desfilar. E é isso. Esse foi o episódio do SampaCast de hoje e semana que vem tem mais. Continuem acompanhando os conteúdos da Rede Câmara pela TV Câmara São Paulo, pelo portal da Câmara e também pelas nossas redes sociais. E não se esqueça também de se inscrever no nosso canal no YouTube. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Tchau, galera!